Fala, pessoal! Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a professora Lilian Catar. Novamente nós estamos aqui para falar mais um pouco sobre a Constituição. Tá gostando do conteúdo? Curte, compartilha, comenta com os amigos. Vai lá no meu canal do Instagram também, dá uma olhadinha lá, vamos aprender um pouco, né? Sobre direito constitucional de uma forma mais simples, humanizada, mais direta. Hoje nós vamos continuar falando de teoria constitucional. Como eu tenho falado com vocês, é um tema que, apesar de deixado muito de lado, é um tema importante. Cai muito em prova, tá? É necessário, se você quer aí atuar na advocacia, você precisa conhecer um pouco dessas teorias para que você compreenda aí como funciona o ordenamento jurídico como um todo. Então não importa se você vai ser um constitucionalista, um criminalista, um civilista, um advogado de família, um previdenciário, não sei quais são as suas pretensões, mas sejam elas quais forem, você precisa conhecer a base do ordenamento jurídico. Então essas teorias são extremamente importantes. Hoje nós vamos falar de duas teorias nesse vídeo. Primeiro, nós vamos falar da supremacia constitucional. Essa aqui, ó, supremacia constitucional, né? Qual é a posição da Constituição em um Estado? Qual é a sua hierarquia? Creio que vocês, são estudantes de direito, já devem ter escutado falar da famosa pirâmide de Kelsen, né? Que divide lá o nosso ordenamento jurídico. Essa ideia de Kelsen parte dessa ideia de supremacia constitucional. E qual que é a ideia? A Constituição, ela ocupa o topo da hierarquia de qualquer ordenamento jurídico, tá? De qualquer Estado. Então, tá lá a Constituição como fundamento de validade, né? Para as demais normas, para tanto as leis, propriamente falando, como atos administrativos, atos normativos que existam naquele ordenamento. Então, a Constituição ela é responsável por regir tudo. Nada foge do olhar da Constituição. Tudo que se desprende dela, tudo que fala contra ela, tudo que vai contra qualquer ponto, posicionamento da Constituição, ele deve ser retirado do ordenamento jurídico. Já já a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, qual que é a ideia da supremacia constitucional? A ideia da supremacia constitucional é garantir uma estabilidade, né? Garantir uma unidade, uma coerência do sistema jurídico. Então, em um ordenamento jurídico, nem todas as normas vão ter o mesmo peso. Então, a gente precisa de uma norma que regule, que organize isso. Essa norma, essa lei que está no topo da hierarquia, que é uma norma superior a qualquer outra norma, e qualquer outro ato, seja ele normativo, seja ele ato da administração pública, é a Constituição, a norma superior do nosso ordenamento jurídico. Então, sempre a Constituição. Não tem como ser diferente, né, gente? É dela que emana toda e qualquer outra lei. Tudo tem que partir dela. Então, o que é o princípio? Né? Esse princípio da supremacia constitucional. Ele é um princípio que estabelece que a Constituição é uma norma suprema. Né? Ela está acima de todas as outras. Então, isso é um princípio. Tá? Essa supremacia ela vai se dividir em duas. Que é a supremacia formal, que é o que diz respeito realmente à posição hierárquica. A gente vê a Constituição como a norma maior, né, do ordenamento jurídico. É importante lembrar que essa supremacia formal ela só vai existir quando a gente falar de constituições rígidas. Ele, o que é uma constituição rígida? Calma, pessoal. Nós vamos estudar as classificações das constituições na próxima aula, tá? No próximo vídeo. E eu vou especificar isso e vou voltar falando para vocês sobre isso, sobre a supremacia formal, para que vocês possam fazer esse vínculo. Mas por quê? Né? Um resumo de por quê que somente nas constituições rígidas. Porque as constituições rígidas, elas têm um mecanismo de aprovação das normas que são constitucionais diferentes. Então, a norma constitucional, ela passa por um processo formal diferente para ser aprovada. Então, a supremacia formal, ela só vai existir em constituições que tragam esse regramento. Portanto, apenas em constituições
que tenham um mínimo de rigidez constitucional, ok? Essa supremacia formal, ela vai independer do conteúdo. Lília, a norma que está lá na Constituição, ela é uma norma que trata lá do Colégio Dom Pedro II, né, que é da União. E eu quero retirar, eu quero que isso não seja mais da União, não faz sentido. É importante que seja um colégio municipal, por exemplo. O que pode alterar? Apenas uma emenda constitucional. Essa norma, como a gente viu no vídeo passado, ela é uma norma que tem um conteúdo materialmente constitucional? Ele vai falar das bases essenciais de um Estado? Não. Mas na nossa Constituição, ela é formalmente constitucional. Sendo ela formalmente constitucional, ela só pode ser alterada através de uma emenda constitucional. Estamos entendidos? Então, a supremacia formal, ela vai falar sobre isso, independente do conteúdo, ele exige uma formalização, né? Existe uma posição hierárquica. Lília, e o que é a supremacia material? Ela faz referência ao conteúdo essencial da nossa Constituição, né? E aqui nós vamos falar especialmente do direito fundamental, mas não apenas isso. São as estruturas estatais, são as divisões de poderes, a forma que o Estado atua aí perante as organizações internacionais, perante os estados internacionais, enfim. Tudo isso ele vai ser suprido aí por essa questão da supremacia material. E aqui, lembram lá que na supremacia formal eu falei que apenas as constituições que tenham caráter rígido, eles podem tratar da supremacia formal? Aqui, na supremacia material, isso não tem obrigatoriedade. Pode ser uma constituição flexível, rígida, não vai fazer diferença, tá? E aí nós vamos tratar aí desses tipos de constituição mais à frente, conforme eu falei para vocês. Lília, e se por um acaso, como eu disse aqui, a função, né, garantir os direitos fundamentais, estabilidade do sistema jurídico, a estrutura do Estado e, principalmente, gente, impedir abusos estatais. E aí, se por um acaso uma norma contrariar a Constituição, aí a gente vai ter o fiscalizador disso tudo, que é o quê? O controle de constitucionalidade. Esse controle de constitucionalidade, desculpa, gente, deixa eu beber uma água aqui para facilitar a dicção. Esse controle de constitucionalidade, nós vamos falar dele especificamente, nós vamos ter várias aulas para tratar só dele, é um assunto bem complexo, nós vamos falar dele lá em Poder Judiciário, mas ele é basicamente um mecanismo usado para verificar se a supremacia é respeitada. Não está sendo respeitada, Lília, essa norma está aí ofendendo a Constituição, está contrariando a Constituição. É o controle de constitucionalidade que vai retirar essa norma do ordenamento jurídico. Ela vai fazer isso através de toda uma estrutura, não é feita de qualquer jeito, é algo que nós vamos estudar mais detalhadamente lá quando a gente for falar de poder judiciário e especificamente de controle de constitucionalidade. Existem mecanismos, existem procedimentos, não é qualquer lei, não é qualquer norma, não é de qualquer jeito, tá? Então as coisas são feitas de maneira bem detalhadas. A constitucionalidade de uma norma, ela é a regra, tá? E tenham isso em mente. Sempre. A constitucionalidade é sempre a regra. Parte-se do pressuposto que o Poder Legislativo regulamentou a lei. Os atos da administração pública são todos com base na Constituição. Não sendo, parte-se para esse procedimento de controle, ok? Então, a constitucionalidade, ela é regra. Declarar algo inconstitucional é que vai precisar aí do controle de constitucionalidade e terá como fundamento a supremacia constitucional. Resume para mim, Lili? É claro que eu resumo, meu aluno. O que é a Constituição? Norma Suprema do Estado. O que é a supremacia? Ela garante a coerência e proteção do ordenamento jurídico. E o controle de constitucionalidade? É a ferramenta de defesa da Constituição. É o fiscalizador da supremacia constitucional. Ficou alguma dúvida? Manda aí nos comentários, fala comigo. Agora nós vamos continuar essa aula ainda falando de um outro assunto teórico importante, que são os elementos da Constituição. Lília, quais são esses elementos da Constituição? E o que tem a ver esses elementos? O que eles fazem? Qual a importância deles no ordenamento jurídico? Nós vamos falar disso agora.
A Constituição, gente, ela não é um conjunto de leis. Ela é uma base. Ela é o fundamento. É de onde parte. Todas as outras normas, todo o ordenamento jurídico, ele é como se a Constituição fosse o Sol. E as outras normas, os atos, todos fossem os planetas. Desculpa, girando em torno desse Sol. Então, o que são os elementos? Eles revelam, eles demonstram o que aquela Constituição protege, como ela se organiza, o que ela promove. Eles são como se fossem peças de um quebra-cabeça, sabe? Que estruturam, que dão sentido ali à Constituição. Cada elemento tem um papel, né? E cada um desses papéis é importante para manter o equilíbrio entre o Estado e os direitos daquela sociedade. Tá? E aí, juntos, eles formam esse grande quebra-cabeça constitucional. Esses elementos, eles são 5, tá? Temos o elemento orgânico, que aí vai falar especificamente da estrutura dos estados, dos seus poderes, dos elementos que compõem ali a administração, aquele estado, né? Eles trazem normas que definem a organização dos poderes, que definem como vai funcionar a administração pública, as forças armadas, a segurança pública, os tributos, os orçamentos. Eles vão definir como o Estado se organiza ali, né? Toda a organização estatal é definida pelos elementos orgânicos. Os elementos limitativos são aqueles elementos que vão limitar o poder estatal. Eles vão garantir que os direitos individuais e coletivos sejam respeitados. Então, são os direitos fundamentais, são as proteções ali dos direitos e garantias fundamentais, dos direitos civis, dos direitos sociais, políticos. Eles vão assegurar a proteção das liberdades individuais e coletivas. Então, esses direitos eles vão garantir que o indivíduo e seus direitos sejam altamente respeitados pelo Estado, né? Então, ele tem o poder de limitar mesmo, por isso o nome elementos limitativos. Eles limitam o poder estatal. Eles dizem até onde o Estado pode ou não ir e o que deve ou não o Estado fazer pelo indivíduo enquanto direito. Nós temos os elementos socio-ideológicos. Eles são os compromissos, né, que o Estado tem com aquele povo, com aquela sociedade, né? Então ele traz os compromissos que a Constituição impõe ao Estado. Então, o que são? São os direitos sociais, que refletem os valores e princípios sociais daquele Estado. Eles visam a promoção da justiça social, o compromisso do Estado com o bem-estar coletivo. Então, esses são os elementos socio-ideológicos. Temos ainda os elementos de estabilização constitucional. Que medo, né? Não passam das âncoras, gente. São as âncoras da Constituição. É a proteção do Estado, é a ordem constitucional, é a solução dos conflitos constitucionais que possam existir, né? Nós vivemos numa federação e os entes dessa federação, eles podem entrar em conflito. Então, são esses elementos de estabilização constitucional que vão resolver esses conflitos existentes. Eles vão garantir a defesa da Constituição, a defesa das instituições, da democracia, né? Ele traz ali os responsáveis por dirimir esses conflitos que existam entre os entes da federação, como eu havia dito, né? E vamos ver isso mais detalhadamente lá na organização dos poderes, mas nós temos o responsável por dirimir conflitos entre municípios, entre Estado e município, entre Estado e Estado, né? Nós temos aí um aparato para que haja aí a solução desses conflitos. Né? Nós também vamos ver a fundo sobre a defesa da Constituição, nós vamos ver mais à frente disso, né? Mas algo que eu já posso adiantar para vocês, o guardião da Constituição é o STF, então ele tem por obrigação garantir que a Constituição seja respeitada, e isso aí faz parte, essa informação dada pela Constituição faz parte, é um dos elementos de estabilização constitucional, ok? Então, resumindo aí, esses elementos eles visam garantir a estabilidade da Constituição, do Estado, da organização, da sociedade. Por último,
nós temos os elementos formais de aplicabilidade, que nada mais são do que são as regras, né? As regras de aplicação da Constituição. E é o que coordena como a Constituição vai funcionar, como o Estado vai funcionar. Aí nós temos ali um debate doutrinário sobre se o preâmbulo seria um elemento formal dessa aplicabilidade, mas eu entendo que sim, que é um elemento, já que ele traz referências, né, para a nossa Constituição. Temos a ADCT, né, que é a Atos de Disposições Constitucionais Transitórias, que dizem ali como vai funcionar tais regramentos. Um exemplo que eu posso dar para vocês. Fizemos uma emenda, tivemos recentemente a reforma tributária. E aí, com a reforma tributária, o ADCT, ele trouxe, né, a emenda que trouxe a reforma, trouxe para o ADCT alguns elementos de como funcionaria. Porque a reforma tributária, ela não poderia, foi aplicada hoje, começou amanhã e acabou e vai todo mundo se adequar. Não, não é assim. É complexo, exigem aí algumas orientações, algumas formas de atuação. Então, o ADCT ele vai trazer isso. Bom, por fim, eu sei que parece bobo, né? Mas esses elementos, eles asseguram a efetividade da Constituição. Eles asseguram que ela saia do papel e seja operacionalizada, posta em prática da maneira como deve ser. Então, eu preciso que vocês entendam que estudar a Constituição, ela não é apenas decorar artigos, sabe, gente? Vai além. Você precisa se informar, você precisa se orientar da parte teórica também. Ficou curioso sobre esse assunto? Tem alguma dúvida? Me manda aqui nos comentários. Curte, compartilha, se inscreve aí no meu canal. Vamos ajudar a professora, ok? Um beijo, abraço para vocês e até a próxima aula. Te vejo no meu Instagram.